Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Os funcionários de Salomão. Salomão foi rei de todo o povo de Israel. Os seus altos funcionários foram estes: sacerdote, Azarias, filho de Zadoque; escrivães, Eliorefe e Aías, filho de Sissá; conselheiro do rei, Josafá, filho de Ailude; comandante do exército, Benaías, filho de Joiadá; sacerdotes, Zadoque e Abiatar; chefe dos administradores dos distritos, Azarias, filho de Natã; conselheiro particular do rei, o sacerdote Zabode, filho de Natã; encarregado dos servidores do palácio, Aissar; encarregado dos trabalhadores forçados, Adonirão, filho de Abdá. Salomão nomeou 12 homens como administradores dos distritos de Israel. Eles forneciam alimentos dos seus distritos para o rei e o seu palácio, e cada um deles tinha o dever de fazer isso durante um mês do ano. São estes os nomes desses 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Ur, a região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, as cidades de Maás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezede, as cidades de Arubote e Socó, e todo o território de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, toda a região de Dor; Baaná, filho de Ailude, as cidades de Taanaque, Megido e toda a região que ficava perto de Bet-San, perto da cidade de Sartã, ao sul da cidade de Jezreel, até as cidades de Abel-Meolá e Joquimeão; Ben-Geber, a cidade de Ramote, na região de Gileade, e os povoados de Gileade, que pertenciam ao grupo de famílias de Jair, descendente de Manassés, e a região de Argobe, em Bassã, onde havia, ao todo, 60 cidades grandes, cercadas de muralhas e com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, o distrito de Maanaim; Aimaás, que era casado com Basemate, outra filha de Salomão, o território de Naphtali; Baaná, filho de Hussai, a região de Asser e a cidade de Bealote; Josafá, filho de Parua, o território de Issacar; Simei, filho de Elá, o território de Benjamim; Geber, filho de Uri, a região de Gileade, que havia sido governada por Seom, o rei dos amorreus, e por Og, rei de Bassã. No território de Judá também havia um administrador. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e eram muito felizes. Do reino de Salomão faziam parte todas as nações que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam impostos a Salomão e foram dominados por ele durante toda a sua vida. Os mantimentos que Salomão precisava todos os dias eram 3.000 quilos de farinha de trigo e 6.000 quilos de farinha de outros cereais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, fora veados, gazelas, corços e aves domésticas. Salomão dominava toda a região a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa, no Eufrates, até a cidade de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Todos os reis a oeste do Eufrates eram dominados por ele, e ele estava em paz com todos os países vizinhos. Durante a vida de Salomão, o povo de Judá e de Israel viveu em segurança, e de uma ponta do país à outra, cada família tinha os seus pés de uvas e de figos. Salomão tinha 4.000 baias para os cavalos dos seus carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Os seus 12 administradores regionais, cada um no seu mês, forneciam os alimentos que Salomão precisava para si mesmo e para aqueles que comiam no palácio. Os administradores não deixavam faltar nada. Cada um também fornecia sua parte de cevada e de palha, onde eram necessárias para os cavalos que puxavam os carros de guerra e para os animais de trabalho. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos.
Salomão era mais sábio do que qualquer homem do Oriente ou do Egito. Ele era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todos os países vizinhos. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Falou de árvores e plantas, desde os cedros do Líbano até o isopo, que cresce nos muros. Ele falou também dos animais, dos pássaros, dos animais que se arrastam pelo chão e dos peixes. Reis do mundo inteiro souberam da sabedoria de Salomão e mandaram pessoas para ouvi-lo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor seu Deus, enquanto este não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele, como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Os meus operários levarão as toras do alto dos montes Líbanos até o mar e farão jangadas com elas. Depois as levarão beirando o litoral até o lugar que você escolher. Ali os meus operários desamarrarão as toras e os seus operários tomarão conta delas. E eu gostaria que você fornecesse a alimentação para os meus operários. E assim Hirão forneceu a Salomão toda a madeira de cedro e de pinho que ele pediu. E cada ano Salomão forneceu a Hirão 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro para alimentar os homens dele. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. O rei Salomão convocou em todo o Israel um grupo de 30.000 trabalhadores forçados e pôs Adonirão como chefe deles. Salomão dividiu esses trabalhadores em 3 grupos de 10.000 homens. Cada grupo passava 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens, a fim de cortar pedras, e 70.000 homens para carregá-las. Ele colocou 3.300 chefes para dirigir o trabalho deles. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes pedras de boa qualidade para os alicerces do templo. Os trabalhadores de Salomão e de Hirão e alguns homens da cidade de Biblos prepararam as pedras e a madeira para a construção do templo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento por 9 de largura, por 13,5 de altura.
A sala de entrada media 4,5 metros de comprimento por 9 de largura, isto é, a mesma largura do santuário. As paredes do templo tinham janelas que eram mais estreitas do lado de fora do que do lado de dentro. Encostados nos lados e nos fundos do templo, Salomão construiu 3 andares de salas, cada andar medindo 2,20 metros de altura. As salas do andar de baixo tinham 2,20 metros de largura. As do andar do meio tinham 2,70 metros de largura. E as do andar de cima, 3,10 metros de largura. Em cada andar, as paredes do templo eram mais finas do que as do andar de baixo. Assim, as salas se apoiavam nas paredes, evitando que as vigas entrassem nessas paredes. O templo foi construído com pedras que haviam sido preparadas nas pedreiras, para que assim, durante a construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A entrada para as salas do andar térreo ficava no lado sul do templo, e havia escadas para subir ao 2º e ao 3º andares. E assim o rei Salomão terminou a construção do templo, colocando um forro feito de vigas e tábuas de cedro. Salomão construiu 3 andares de salas, encostados nas paredes do templo e ligados com elas por meio de vigas de cedro. Cada andar media 2,20 metros de altura. O Senhor Deus disse a Salomão: se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. E assim Salomão terminou a construção do templo. O acabamento do templo por dentro. As paredes do templo foram forradas por dentro com tábuas de cedro, desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito de pinho. Na parte de trás do templo foi construída uma sala interna, que foi chamada de Lugar Santíssimo. Ela media 9 metros de comprimento e era separada por uma divisão feita de tábuas de cedro, que iam desde o chão até o teto. O lugar santo, que ficava em frente ao Lugar Santíssimo, tinha 18 metros de comprimento. A forração de cedro era enfeitada com entalhes em forma de cabaças e de flores. Toda a parte de dentro da sala era revestida de cedro para que as pedras das paredes não ficassem aparecendo. Como já foi dito, na parte de trás do templo foi feita uma sala, o Lugar Santíssimo, para nela ser colocada a Arca da Aliança de Deus. Essa sala media 9 metros de comprimento por 9 de largura, por 9 de altura e era toda revestida de ouro puro. O altar era revestido com tábuas de cedro. O lado de dentro do templo era revestido de ouro, e na entrada do Lugar Santíssimo foram colocadas correntes de ouro. Essa sala também era revestida de ouro. Todo o templo por dentro e também o altar do Lugar Santíssimo eram revestidos de ouro. Foram feitos 2 querubins de madeira de oliveira, os quais foram colocados no Lugar Santíssimo. Cada um deles media 4,40 metros de altura. Os 2 querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada um tinha 2 asas e cada asa media 2,25 metros de comprimento. Assim, a distância da ponta de uma asa até a outra era de 4,5 metros. Os 2 querubins foram colocados no Lugar Santíssimo. Eles estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede, e no meio da sala a asa de um tocava na asa do outro. Os 2 querubins eram folhados a ouro. As paredes do Lugar Santo e do Lugar Santíssimo eram todas enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. Até mesmo o assoalho das 2 divisões era revestido de ouro. Na entrada do Lugar Santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores.
As portas, os querubins e as palmeiras eram folheadas a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas, que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folheadas a ouro. Em frente ao templo foi construído um pátio interno, fechado por muros que tinham uma carreira de vigas de cedro para cada 3 carreiras de pedras. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado. Salomão levou 7 anos para construí-lo.